Olá a todos e muito bem-vindo ao meu convidado, o Padre Fernando Ribeiro, jesuíta. O Padre Fernando Ribeiro é diretor executivo, Diretor-geral adjunto do diretor-geral JRS. geral adjunto da Adjunto. JRS, que é o Jesuit Refugee Service, portanto, Serviço de Apoio aos De Refugiados. jesuítas aos refugiados, sim. Exatamente. E hoje convidei-o para vir aqui ao meu podcast, o Portadores de Esperança, em que tentamos falar com pessoas que levam esperança aos sítios onde elas escasseiam, durante uma iniciativa para marcar o Jubileu da Esperança, para falar precisamente deste trabalho que fazem com os refugiados. E então começava por pedir, Sr. Padre, que explicasse assim, por poucas palavras, que trabalho é que desenvolve em Portugal, qual é a vossa operação em Portugal. E no mundo já agora, mas depois mais especificamente em Portugal. O Serviço de Jesuítas aos Refugiados nasce no mundo nos anos 80, com uma carta que o então Padre-Geral da Companhia de Jesus, o Padre Pedro Rupe, sendo os Boat People, pessoas que fugiam do Vietnã, da guerra do Vietnã, em busca de proteção, de segurança, e vendo estas pessoas, decide, enfim, escrever uma carta a vários provinciais para que se criasse o Serviço Jesuíta ao Refugiado. Em Portugal, este serviço nasce nos inícios dos anos 90, em 93. De início, enfim, foi tendo uma evolução até os dias de hoje. De início, não trabalhávamos propriamente com refugiados, trabalhávamos mais, era mais uma plataforma de passagem de pessoas que iam trabalhar com refugiados em países da África, concretamente Angola, e que precisavam de aprender a língua portuguesa e passavam por Portugal para esse efeito, portanto, para aprenderem a língua portuguesa. Depois foram surgindo algumas vagas migratórias, destacar as pessoas que no final dos anos 90 chegaram de países de leste e depois uma vaga grande de pessoas vindas dos Palopes, até que a partir dos anos de 2013, 14, 15, mais concretamente, 2015, com a vinda, aí sim, de refugiados que numa primeira fase vieram no pós, ou sequência da guerra da Síria, eh, e pronto, depois foram surgindo várias vagas de refugiados, ou de requerentes de asilo, Síria, Afeganistão, Corno da África, Iraque, enfim, vários países. E, portanto, nos últimos anos, o JRS cresceu bastante, diria desde 2015, como resposta a estas vagas migratórias de pessoas que vinham de países em guerra. E neste momento em Portugal, qual é a estrutura que tem? E com quantas pessoas é que trabalham? Pronto, em Portugal, neste momento, temos uma estrutura grande, digamos, temos a sede, que sempre foi o nosso serviço inicial, não é? A sede, onde temos eh, várias respostas. Desde logo, fazemos um atendimento sempre inicial às pessoas, um atendimento feito por assistentes sociais, fazemos para conhecer o perfil, as necessidades das pessoas. Pois ainda na sede temos ali algumas respostas para a procura de emprego. Temos também uma academia de formação, onde damos aulas de português e outros tipos de formação. Vamos dando, sobretudo a mulheres, para a empregabilidade, domésticas, cuidadoras, do modo geral. Temos também, ainda na sede, a todas estas pessoas o acompanhamento psicológico. Temos também um acompanhamento com alguns médicos voluntários, portanto, temos apoio a medicamentos e algumas consultas, casos muito especiais. Um, Isto é os serviços que temos na sede, onde diariamente atendemos pessoas. Depois temos também no Porto temos uma estrutura algo parecida, portanto também um CLIME, Porque a um sede, Centro a Local de sede é em Apoio, Lisboa. A sede é em Lisboa, é isso? a sede é em Lisboa. Ok. Mas temos um serviço também no Porto,
Uhum. portanto, onde fazemos um tipo de atendimento muito parecido com o de Lisboa, enfim, mais pequenino, mas no Porto também temos uma estrutura de apoio. Desculpa, eu presumo que isto está tudo coordenado com as autoridades nacionais. Portanto, as pessoas chegam e vocês são uma das entidades parceiras do governo neste sentido. É isso? As pessoas são encaminhadas pelas autoridades? Nem todas, não é? Ok. Algumas sim, outras não, porque as pessoas podem vir espontaneamente à nossa, pedir-nos ajuda por vários motivos, não é? O emprego é sempre uma das grandes procuras, a questão toda ligada à legalização, à documentação, também é outra grande procura, e isso não são pessoas que são enviadas pelo governo, embora boa parte dos nossos projetos, ou praticamente todos os nossos projetos, têm apoio do governo do ponto de vista orçamental. E temos também uma residência, que é o Centro Pedro Rupe, aqui em Lisboa. Nós estamos no Alto de Lumiar, a sede, enfim, muito perto, nas Galinheiras temos uma residência com cerca de 30 camas, portanto, podem lá residir 30 pessoas. É uma residência para acolher imigrantes, situação de precariedade, do ponto de vista habitacional, e é temporária, portanto, este serviço. E depois temos dois centros para requerentes de asilo. Um em Vendas Novas e outro em Vila Nova de Gaia. E nestes centros, mais especificamente, trabalhamos com requerentes de asilo. Portanto, estamos aqui a falar, desde o início desta conversa, falámos de três grupos diferentes: migrantes económicos, como referiu aquelas primeiras vagas da Europa de Leste, etc., essencialmente migrantes económicos, refugiados e requerentes de asilo. Vocês trabalham ainda com todos esses grupos? Ainda hoje trabalham também com migrantes económicos que estão cá de uma forma precária, ou já não? E como é que se distingue? Porque nem sempre deve ser fácil distinguir, não é? Há pessoas a pedir estatuto de requerente de asilo ou de refugiado, que se calhar vieram cá e não são de facto perseguidas. Como é que se faz esta filtragem? Realmente foi uma questão que se colocou há uns anos, até do ponto de vista do próprio nome que temos, não é? Serviço Jesuíta aos Refugiados. Ora, nós começamos por trabalhar não propriamente com refugiados, mas sobretudo com imigrantes ou migrantes, enfim, económicos, sim, fugidos à mesma ou saindo dos seus países por situações de grande precariedade. Um, mas pronto, foi decidido no JRS, a nível internacional, que este serviço também seria um serviço que deveríamos prestar e poderíamos prestar, portanto, de apoiar todas as pessoas que se encontrassem numa situação de precariedade e que fossem imigrantes. Como é que se distingue? Bem, quem faz a distinção não somos nós, não é? Aí sim, entra o governo, é o governo que tem que dar o estatuto de proteção, o estatuto de refugiado. Um, Pronto, são eles que decidem. Portanto, as pessoas podem pedir esse estatuto chegando ao nosso país, entrando no nosso país, podem pedir essa proteção e pedem ao governo, e portanto o governo depois, nós somos um dos parceiros, e portanto algumas dessas pessoas vêm para essas nossas instalações, eh, beneficiar também de todo o nosso apoio, todo este apoio que eu falei anteriormente, que é dado também nestes sítios, né? Psicológico, temos também pessoas que fazem tradução, ajuda ao emprego, ajuda à realização, toda a questão da documentação. Estamos no ano nos Vila da Esperança, o tema destas conversas é a esperança, e ocorreu-me, quando eu estava aqui a preparar as perguntas, que o refugiado é um bocadinho uma figura paradoxal, porque é, ao mesmo tempo, um símbolo de profundo desespero, aquilo que leva alguém a fugir do seu país, abandonar tudo aquilo que conhece, a sua família, para ir para o desconhecido. Muitas vezes é o desespero que empurra para isso, seja o refugiado, seja o requerente de asilo, seja o migrante económico, muitas vezes tem isso em comum, mas ao mesmo tempo também um símbolo de esperança absoluta de que vai encontrar algo melhor. Sem dúvida, aliás, dentro dos vários, para este ano, de Pilar da Esperança, não é? Um dos sinais de esperança era sinais de esperança para os migrantes. É sem dúvida um dos, não sei se quer dizer flagelo, mas pronto, um dos gritos que nós vamos sentindo, nós, humanidade, não é? É realmente um dos temas da atualidade, do ponto de vista da precariedade, da luta pela justiça, da proteção,
sem dúvida, os imigrantes são um público especial e que nos últimos anos se sente, não é? Perguntava também, os que estão cá, aqueles com quem vocês trabalham, o que é que se manifesta mais? É o desespero ou a esperança? Bem, a esperança é o que os move, não é? É em busca de quando alguém larga o seu país, seja por motivos económicos, seja por motivos de algum tipo de perseguição, até problemas climáticos, etc. As pessoas vão à procura de um lugar onde encontrem essa proteção, não é? Seja o trabalho, seja uma melhor vida para a sua família, seja, eh, enfim, segurança. Há uma esperança. Portanto, é pela esperança que essas pessoas largam os seus países e as suas famílias. Ninguém largaria se não houvesse uma esperança. E a esperança de quê? De ter uma vida melhor, de estar mais protegido, enfim, de viver, de ter melhores salários, etc. Portanto, a esperança é o que move essas pessoas e, portanto, quando elas nos chegam, sem dúvida que a esperança faz parte da sua vida, não é? E só com a esperança, enfim, tendo essa esperança, elas conseguem ter a força que têm para ultrapassar tantas dificuldades pelas quais passam. Desconhecimento da língua, desconhecimento da cultura, mesmo que conheçam a cultura, toda a precariedade a que estão sujeitos, habitação, emprego, etc. Portanto, todo o estigma social também, que agora está muitas vezes associado aos imigrantes. Portanto, não é fácil para quem migra, para quem chega ao nosso país, ou a outros países, né, para quem migra, de um modo geral, não é fácil se não tiver esperança. Não é? Realmente a esperança é aquilo que as acompanha. Tem esperança em coisas muito concretas e muito práticas. Tem esperança naquilo que eu dizia anteriormente, de melhorar a sua vida, de encontrar um país seguro. Isto são sinais de esperança, o que não significa que as pessoas possam, aqui ou ali, perder essa esperança, ou ter Pronto, essa esperança mais aí, adormecida. era aí que eu queria chegar, porque sabemos que depois isto obviamente é uma vida difícil, não é? Muitas vezes as pessoas também partem com a esperança de que do outro lado, ou no sítio do destino, as coisas estejam facilitadas e muitas vezes não estão, as oportunidades que procuram não surgem, é difícil adaptarem-se à cultura, etc. Como é que se alimenta a esperança de uma pessoa que está, se calhar, sem família, fora de pé, numa nova cultura e sem ver os seus sonhos a realizarem-se a curto prazo? Uhum. Pronto, esse é um trabalho, é o nosso trabalho base, é o nosso trabalho fundamental, é que as pessoas encontrem em nós um acolhimento que dá às pessoas essa esperança, ou seja, que faz com que elas não percam a esperança. Porque se perdem a esperança, como podemos imaginar, é dramático para elas e eu diria para nós também, não é? Porque essas pessoas não ficam bem. Portanto, esse o acolhimento é a base para cuidar dessa esperança. Mesmo que as pessoas chegam, e chegam muitas vezes, não é? Por isso temos o apoio psicológico, chegam muitas vezes bastante debilitadas, com muitos traumas, com muitas histórias difíceis de vida, não é? E, portanto, uma parte importante do nosso trabalho é dizer ou que essas pessoas sintam que connosco, que com os nossos serviços, que na nossa casa, que nos nossos espaços, que nas conversas connosco, há uma esperança. Não estão sós. Tem alguém que as ouve, que está com elas e que as vai procurar ajudar. O facto de serem uma organização católica, faz alguma diferença na forma como atuam e na forma como a vossa ajuda é acolhida? Por exemplo, um muçulmano, devem ter muitos refugiados que vêm de países de maioria muçulmana, por regra geral, olham para vocês com desconfiança porque são cristãos ou, pelo contrário, recebem bem o facto, acolhem bem o facto de serem um movimento religioso e que por isso têm certos valores em comum? Bem, a nossa identidade é essa e não a escondemos e aquilo que nos norteia e que, enfim, que faz com que a gente vá refletindo e alimenta o nosso trabalho é sem dúvida essa base cristã, não é? É assim que ela nasce, este serviço
dos jesuítas, não é? Mas da Igreja Católica, de sermos esse sinal de esperança portanto, eh, de termos um olhar de esperança que não trata melhor uns que outros. Não é? Portanto, toda a gente que vem até nós é por nós, enfim, a dignidade humana é a nossa base, como diz a doutrina social da Igreja, portanto, a dignidade humana é fundamental, e, portanto, toda a pessoa que chega até nós é digna, é um ser humano e que é tratada com todo respeito, com todo carinho, com toda a atenção, independentemente do país que venha, da língua que fale, da religião que tenha. Não há qualquer distinção para nós, deste ponto de vista. A fé é um aspecto importante também nessa esperança que as pessoas trazem. Não é? Sem dúvida que a fé acompanha muitos destes migrantes no seu percurso, seja de decisão de sair, seja na viagem, seja depois estando em Portugal ou noutros países. Claro que nós, a TRS, sendo uma religião católica, temos depois algumas atividades que, que são do âmbito católico, sei lá, celebramos a Eucaristia. Portanto, celebramos a Eucaristia, mas não celebramos a Eucaristia para que todos os imigrantes venham à Eucaristia, mas celebramos porque somos uma nação católica e, portanto, aqueles que são católicos poderão participar e estar connosco. Mas também promovemos outras atividades para pessoas de outras religiões. Várias vezes convidamos, enfim, responsáveis da Igreja muçulmana, por exemplo, a ir aos nossos centros e a celebrarem alguns momentos festivos dentro da sua própria fé, da sua religião, alguns momentos festivos com os nossos utentes. Temos essa abertura. Isto é um fenómeno curioso. Muitas vezes nós ouve-se falar no secularismo como sendo, quase o apagar da identidade religiosa de uma organização ou de um povo, como sendo necessário para poder acolher pessoas que vêm de culturas diferentes, mas na verdade penso que a experiência de muitos de nós é que as pessoas, quando vêm, gostam de sentir que estão no sítio onde as religiões são respeitadas, incluindo as religiões das pessoas que os acolhem, portanto, se calhar lidam bem com o facto de estarem no sítio do ambiente católico, porque sabem que há valores em comum e que vão ser respeitados na sua fé também por causa disso, não é? Sim, sim, o facto de também sermos uma organização católica, cristã, enfim, sente-se mesmo para com aqueles que não são cristãos e católicos, eles sentem uma certa proteção, ou seja, sentem-se em casa, sentem que esta organização não vai discriminar esta dimensão religiosa e a dimensão da fé. E isto é muito importante, eles sentirem também esta aceitação e este respeito. Pegando aqui num tema que está agora cada vez mais na berra, Portugal tem um problema de facto com excesso de migrantes, com excesso de refugiados? Pois é uma pergunta difícil. Não sou o governo, que é quem, enfim, o governo e as entidades que fazem essa gestão, não é? De olhar para a questão demográfica, para as questões da habitação, do emprego, etc. Há aqui uma série de aspectos que são fundamentais. Enfim, não sou o governo para responder se neste momento, porque temos um grande número de imigrantes, se isto está associado à questão do problema da habitação. Mas a questão Assim, da insegurança, por exemplo, que se calhar é o que toca mais as pessoas a nível emocional, acha que existe de facto uma ligação entre a chegada de um grande número de imigrantes e a insegurança? Fala-se bastante disso ou não? mas parece que não é? Porque por vários dados estatísticos que já saíram, não é? Não há, isso não é, são percepções, as pessoas percepcionam que há mais insegurança, mas depois quando vamos a ver quem são as pessoas que estão aí nas prisões, quem são as pessoas que cometem crimes, não se pode dizer que são os imigrantes e que houve um aumento de criminalidade por causa da chegada de imigrantes. Não, com isto não estou a dizer que não há imigrantes que cometem crimes. Mas, como se pode imaginar, alguém que vem em busca de uma melhor vida, quer dizer, não é a criminalidade eh, que os move. Não é? Pelo contrário, querem exatamente passar uma boa imagem, ser respeitados, inserirem-se portanto, eles sabem muito bem que a opção por uma via da criminalidade que não é, que é o contrário.
será sempre uma via que não vai ajudar àquele projeto que os move, à tal esperança. Não é? uhum, uhum, Isso castra a esperança. E, portanto, não me parece, do ponto de vista estatístico, mas também do ponto de vista emocional ou daquilo que move alguém que migra, não é, não é, não é a criminalidade. Portanto, as pessoas vêm para trabalhar e se vêm, também é outro aspecto, é porque há trabalho. Né? Porque se as pessoas, a migração vai para lá dos nossos cálculos. A migração é um fluxo a nível mundial em que as pessoas se movem, né? Para além daqueles que se movem por motivos especiais de perseguição, mas move-se muito pelo ponto de vista económico. Né? As pessoas vão em busca de trabalho. E, portanto, quando há um determinado país, um determinado setor, onde já não há trabalho, as pessoas movem-se noutra direção. É muito orgânico. Não pensemos que as pessoas vão emigrar e insistir em emigrar para onde não há respostas, para onde não há trabalho. Portanto, isso vai acontecer e acontece com Portugal. Agora, acontece, e sabemos também, não é? Que são as entidades empregadoras, entidades eh, empresariais que nos dizem da necessidade, a agricultura, etc., que nos dizem da necessidade de mão de obra. Portanto, se houve um fluxo migratório significativo nos últimos anos, deve-se a isso. É porque eh, havia uma procura, havia uma necessidade do exato, nosso lado. exato. E, portanto, as pessoas foram vindo. No dia que não houver necessidade, as pessoas irão noutra direção. Uhum. Parece-me a mim que isto é quase inevitável que aconteça. Visto esta mesma questão, mas de outro ângulo, temos assistido a um aumento de um discurso anti-imigração, sobretudo e mais gravemente a nível político. O que lhe perguntava é se acha que a xenofobia está de facto a crescer entre a população ou isto é mais um discurso político, mas que depois não chega mesmo às camadas sociais? O que é que sente no seu dia a dia, no trabalho que faz com os imigrantes? Eles sentem na pele discriminação ou as coisas continuam na mesma e isto está a ser empolado? Acho que se sente, não é? As pessoas, eles são sensíveis, não é? E vão ouvindo comentários, eles também acompanham as redes sociais, acompanham noticiários, depende, nos seus próprios países vão tendo informação da situação até enfim, de outras pessoas que dos seus países para cá migraram. Portanto, claro que essa mensagem passa e também chega até eles, não é? De um país que está, até por causa das alterações do ponto de vista legislativo, não é? Que vão acontecendo e eles vão sentindo, não é? Eles sentem que há aqui coisas a alterar-se, que há maiores impedimentos, que há maiores dificuldades, e portanto, nem tudo é discriminação, não é? Há leis que não são, é porque são discriminação. Mas o discurso, esse discurso que vai passando, é um discurso muito fácil. Nós precisamos sempre deste bode expiatório, né? As coisas não estão bem, e hoje em dia o imigrante é um bocadinho o bode expiatório de uma série de frustrações, de coisas que estão a funcionar menos bem, que é verdade que corresponde a um aumento significativo nos últimos anos de imigrantes e que associado isso a uma insatisfação social, o bode expiatório são os imigrantes. Mas eles não nos estão a roubar emprego, eles não estão a aumentar a criminalidade, estou a falar enfim, por estatísticas, dados oficiais que já saíram, portanto, mas claro, se alimentamos entre nós esse olhar negativo sobre o imigrante, porque nos vai tirar trabalho, porque vem aumentar a criminalidade, somos muito sensíveis, claro, isso gera entre nós, gera na sociedade, e depois eles também acabam por sentir isso, não é? Certo discurso que lhes está a dizer que não és bem-vindo. Há uma dimensão desse discurso que eu acho que nos deve preocupar mais. É certo que o vemos no mundo político, mas também a nível social, e quando digo nós, é eu e o Padre Fernando e as pessoas, provavelmente a maioria das pessoas que veem e assistem estes podcasts e que me acompanham no meu trabalho, que é o discurso vindo de dentro
da Igreja ou das pessoas cristãs que dizem que olham para este fenómeno como uma ameaça aos valores cristãos. Aqui vêm as hordas de muçulmanos ou de hindus e vão pôr em causa a identidade cristã de Portugal e então temos que nos defender. Sim. Como ponto final desta conversa, o que é que diria para responder a essa ansiedade que algumas pessoas sentem em relação a isso? Percebo o receio, mas se repararmos, se repararmos, não, são dados estatísticos. Se olharmos, por exemplo, para os números de imigrantes que chegaram ao nosso país, não é, nos últimos anos, nós vamos verificar facilmente que a maioria provém de países cristãos e a grande maioria são católicos, embora há um grande aumento da Igreja Evangélica. Essa sim, penso que será o número mais significativo de aumento de alteração ao catolicismo, mas são cristãos, é a Igreja Evangélica. Sabemos de onde vem a maior parte dos imigrantes de, do Brasil, sem dúvida, é o maior número, que saibamos são, na sua maioria, cristãos, de África, da África de língua de expressão portuguesa, como também sabemos, a maioria destes nossos imigrantes, de Cabo Verde, de Angola, que são os mais significativos, são também cristãos, ao contrário, são cristãos e são católicos fervorosos, se olharmos para a comunidade cabo-verdiana e para os brasileiros, etc. Portanto, o que nós estamos a receber também é um novo fluxo de religiosidade, mas de religiosidade dentro do próprio cristianismo. Que, aliás, enfim, se calhar um dia destes, ou daqui a uns anos, vamos poder refletir melhor sobre isto, não é? Que está a colocar em questão o nosso secularismo. Quando achávamos que a Europa era um, enfim, continente secularizado, enfim, onde nós estamos a verificar é que com a migração estamos a ser, esta secularização está a ser colocada em questão, porque as pessoas que chegam são pessoas com bastante fé. Pois, também é preciso perceber que dos outros países, é verdade que vem um número significativo, mas que não tem nada a ver com a expressão do número de cristãos de países muçulmanos, mas também vem de outras origens religiosas, né? Hindus. Né? Portanto, às vezes o discurso é estamos a ser islamizados, como se todos os imigrantes viessem de países do muçulmanos. E não é verdade. Mesmo que venham do Oriente ou do Médio Oriente, é preciso reconhecer e perceber que muitos que vêm desses países também são cristãos. Uhum. Concretamente, por exemplo, do Paquistão. É verdade que o país, na sua maioria, é muçulmana, mas estamos a receber centenas e centenas de cristãos paquistaneses que vêm para o nosso país, muitos deles por motivos religiosos, por perseguição no seu país. Portanto, eu acho que precisávamos aqui também de uma reflexão, não a vamos fazer agora aqui os dois, nem sequer eu a consigo fazer sozinho, mas eu acho que precisamos de uma reflexão mais aprofundada sobre este tema e precisávamos de olhar concretamente para isto, para estes números, não é? De onde vêm? E eu digo desde já que a grande maioria vem de países cristãos. Portanto, não estamos a ser invadidos por pessoas que vêm de países não cristãos, e para além de que eu não gosto da palavra invadidos, porque Isso, vêm exatamente. muçulmanos, mas não nos estão a invadir. Vêm muçulmanos, por estes motivos que falamos anteriormente, e precisamos é de os integrar e de os ajudar. Depois há uma outra questão, um outro dado, enfim, que também vamos precisar de alguns anos para perceber até que ponto a segunda e terceira geração destes que estão a chegar, e isto em França já conseguem perceber isto, não, eles próprios também não se irão secularizar. Ou Uhum. seja, e depois, por fim, um outro dado que me parece também importante é que há uma questão, e que às vezes nós próprios cristãos sabemos disso, nós temos cristãos católicos, são a maioria, 83%, segundo os censos de 2021, mas se formos a ver, esses 83% são cristãos do ponto de vista cultural. São os cristãos culturais, de cultura cristã. Agora, são cristãos, no sentido de viverem a sua fé, sabemos que não, porque só 20 e tal por cento vão com frequência à igreja, tá? Que sejam 30%. O mesmo se vai colocar com outras origens religiosas. Até que ponto também os muçulmanos que chegam, e eu já conheço alguns, que são muçulmanos
do ponto de vista cultural, que não Exato. são do ponto de vista da vivência religiosa. Pronto, mas isso são coisas que se calhar precisávamos de Exato. outro tipo de análise. Outro tema e outra conferência. Pronto, Mas isto Fernando. para dizer que não estamos a ser, não há essa evasão, Pronto. é De assim que é facto, um mito. agradeço ter tocado nesse ponto. Muitas vezes a linguagem, os termos que nós usamos não são inocentes. Quando se fala em invasão, é porque há um invasor, e se há um invasor, é uma ameaça e temos que nos defender dele. E, portanto, isso coloca logo a questão de uma perspectiva de divisão e de medo e de angústia. É uma coisa terrível. E o que eu costumo dizer, já agora em ponto, para concluir esta nossa conversa, agradeço muito a sua presença. Um cristianismo que teme a vinda de pessoas desesperadas, mesmo que sejam de outra religião, é um cristianismo que perdeu a sua força, que perdeu a sua fé. Como disse bem, um cristianismo que é um cristianismo apenas de superfície cultural, mas que não tem verdadeira esperança cristã. E a esperança cristã assenta também no acolhimento do outro, como tanto nos lembrou o Papa Francisco no ir ajudar, procurar, não só acolher, mas procurar ativamente e tornar-nos presentes para as periferias. E as periferias tantas vezes estão aqui ao nosso lado e são estas pessoas que vivem aqui neste misto, como dissemos, de desespero, mas com muita esperança. O meu último apelo, se calhar, antes de fechar este episódio, é que nós possamos todos ser agentes de esperança também para esta gente, que vamos, cruzamos com eles quando apanhamos o Uber, quando andamos na rua, quando vamos a lojas, e às vezes um sorriso pode ser o suficiente para elas se sentirem acolhidas. E se sentirem bem-vindas neste país, onde de facto preocupantemente vai aumentando um discurso de anti-imigração. Portanto, agradeço muito Claro. o trabalho que E estão a já fazer. agora, Diga, diga, diga. ajudar à sua integração é com certeza também Claro, ajudar a que conheçam e respeitem o Estado de Direito como é o nosso, as leis, isso é evidente, isso nunca pode ser colocado em questão. Não é claro. isso, nem é isso que os imigrantes querem colocar em questão. Agora precisam de aprender, precisam de se integrar, precisam de perceber. E às vezes uma geração, enfim, demora. Ou seja, às vezes precisamos, Exato. não uma geração, precisamos de 2 gerações para que as pessoas se integrem plenamente. Exatamente. Muito obrigado, agradeço a sua presença e, sobretudo, o vosso trabalho. E encerro aqui outro episódio dos Portadores de Esperança, neste Jubileu da Esperança, que todos possamos contribuir para levar a esperança aos outros. Muito obrigado e até Muito breve. obrigado, eu. Um Deus. abraço.